Olá, pessoal! Eu estou aqui para falar com vocês sobre cartas. E essas cartas são especiais, né? São as cartas pessoais. Não são muito utilizadas realmente, né? Mas nós estamos participando dos vestibulares e eles são uma caixinha de surpresas, né? E nós temos que estar preparados para tudo. E as cartas pessoais podem aparecer na forma de cartas informais ou formais. E nós estamos aqui para prepará-los para isso, ok? Então vamos lá. Eu trouxe para vocês alguns slides para facilitar um pouco essas informações, né? Só um minutinho aqui. Vamos lá. As cartas pessoais, elas podem ser formais ou informais, né? As cartas pessoais informais, hoje em dia, realmente estão em desuso, né? Por causa dos e-mails, das redes sociais, dos WhatsApp, né? Nós temos mensagens o tempo todo nas redes sociais e para que mandar cartas informais para os nossos amigos, para as pessoas mais íntimas? Realmente, as cartas informais, elas não cabem mais nos nossos relacionamentos. Porém, elas podem aparecer, né? Por exemplo, num vestibular, você pode ter que mandar uma carta informal para um amigo, para um colega de trabalho, para uma namorada. Então, nós temos que estar preparados para isso. E as cartas formais são aquelas cartas que nós mandamos, né? Uma carta de trabalho, uma carta para um cargo de trabalho, que são as cartas que muitas vezes nós precisamos enviar e muitas vezes temos dificuldade para mandar, né, para enviar. Então, o que acontece com as cartas pessoais? O autor, ele sempre analisa os argumentos do interlocutor, tá? Essas são as características principais das cartas pessoais. A argumentação, ela é centrada em um ou mais relatos, não em dados. As cartas pessoais, pessoal, elas não são baseadas em números, em dados, em informações, como acontecia lá nas cartas argumentativas. Nós não temos agora que nos basear em elementos, aprofundar nossa argumentação em dados. Nós precisamos trabalhar o nosso texto em relatos, em acontecimentos, nós precisamos narrar, tá? As cartas pessoais, elas são narrativas, elas contam fatos, elas contam algo que aconteceu, né? Elas se baseiam em relatos. Aceita a oralidade. Elas aceitam a oralidade. Por quê? Eu preciso contar algo que aconteceu, eu preciso relatar algo que ocorreu, tá? Então, a carta pessoal, as cartas pessoais, né, elas têm a seguinte estrutura. Tem um vocativo que vai revelar o grau de intimidade. Se for impessoal, pode ser uma carta extremamente íntima. Mas se for uma carta mais pessoal, exige um certo grau de intimidade, né? Existe um certo grau, né, de pessoalidade, desculpem-me, tá? Exige um certo grau de distanciamento, inclusive, né? Um senhor, uma senhora, para deixar um distanciamento aí. O corpo do texto, né, que revela o motivo da carta e o uso das interlocuções. Eu preciso manter essas interlocuções o tempo todo, que é a característica de todas as cartas, né? É a característica de todas as cartas o uso das interlocuções. A pessoa precisa sentir desejo pela leitura da sua carta. E, no final do texto, a despedida. A assinatura continua com
a instrução da prova. Você precisa ficar atento ao que está escrito nas instruções da prova. Se pedir para assinar, você assina. Se pedir para colocar as iniciais, você coloca as iniciais. Se pedir para você colocar um nome pré-estabelecido, você coloca esse nome pré-estabelecido. Fiquem atentos a isso, tá? Pessoal, muito obrigada, tá? Pela atenção e fiquem atentos. A gente volta a falar sobre cartas em um momento propício, tá bom? Muito obrigada pela atenção e até mais.